Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje tá super legal. Eu vou compartilhar com vocês se eu estourei o meu orçamento de março ou se eu consegui ficar dentro do que era planejado. Eu vou mostrar todas as categorias para vocês e se eu fiquei dentro do esperado, ou se passou, ou se sobrou. Pega o seu cafezinho, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar tintim por tintim para a gente conseguir ter as rédeas das nossas finanças, do lar. Então, antes de começar esse vídeo, deixe o like, gente, pra ajudar aqui o canal, ajuda muito. Se inscreva se você é novo, tá? E vamos embora nesse ano de 2025, eu tô bem focada em economia financeira, então espero que você embarque nessa jornada comigo, tá bom? Bom, galerinha, tô aqui com o meu orçamento do mês de março e vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Coloquei aqui uma florzinha para dar mais motivação pra gente, né? Mais ânimo para estudar os nossos gastos. Essa aqui é uma mini orquídea, gente. Olha só, já é o segundo ano que ela dá flor. Eu tenho gastos variáveis, né? Porque os nossos fixos são o quê? Água, luz, internet, casa, se você paga, aluguel, escola do seu filho, são coisas que não tem como fugir, você paga todo mês. Essa planilha é só de gastos variáveis, tá bom? Você pode incluir esses valores aqui na sua planilha total, incluindo fixos e variáveis. Mas vamos lá, os nossos variáveis, que são supermercado, dinheiro para se divertir e comer fora, né? Os gastos gerais, que são coisas inesperadas, e gasolina. Esses são os gastos da minha casa, tá, gente? Variável, por exemplo, se você não tem carro, você não vai ter gasolina. Porém, você vai gastar mais com ônibus, ou com Uber, ou com qualquer outra coisa. Então, vamos começar aqui pelo supermercado, ó. Eu tenho aqui todos os supermercados que eu fui, eu dividi por semana. Março, gente, teve mais de 4 semanas, né? Foi até 31, então a gente acaba gastando mais já por consequência, né? Foram 2 ou 3 dias a mais, se não me engano, porque 4 semanas dá 28 dias. Então, aqui tá a 5ª semana, ó, que foi onde eu gastei menos, né? Não dá uma semana inteira, mas digamos 5ª semana. Então, desde o dia 1º de março, ó, esse aqui é mais onde eu pego carnes, frutas, hortifruti, né? Esse início, essa primeira semana eu gastei bastante aqui, ó, porque eu comprei muita coisa para estoque. Então, só na primeira semana eu já gastei 208. Aí, na segunda semana também gastamos bastante. Gente, teve várias coisinhas, assim, preciso compartilhar com vocês, porque vocês também vão passar por essa experiência, provavelmente. Quando você tem uma família, né? Graças a Deus por isso, a nossa família, cada um tem sua mentalidade. Então, por exemplo, teve várias vezes aqui que meu marido comprou, vou dar só um exemplo, vai. Óleo de oliva, azeite, né? Que todo mundo sabe que tá caríssimo. Em todo lugar do mundo tá caríssimo, né? O azeite. A gente já tinha aqui em casa um frasco grande que ele comprou uma vez de 2 litros, que também danificou muito meu orçamento, gente, de fevereiro, porque aquilo lá é muito caro. Ele já tinha esses 2 litros de azeite e aí viu um lá, achou a embalagem bonita, vem de Portugal, é aquilo que eu falei pra vocês, gente. Às vezes um é controlado e o outro compra as coisas pela beleza ou pela praticidade. Aí, por exemplo, teve um outro dia... Só exemplos, tá, gente? Mas meu marido vem fazendo isso constantemente. Então, é uma coisa que eu tô notando também que encarece o meu orçamento. Mas a gente já tá conversando sobre isso. Em próximos vídeos eu explico pra vocês mais como que você tem que mostrar pra pessoa que gasta mais que se ela controlar, você vai ser capaz de alcançar outros objetivos. Tipo, ó, se a gente se manter nisso aqui, a gente vai poder viajar para lugar XYZ, a gente vai poder comer no restaurante XYZ, a gente vai poder poupar mais e atingir aquele outro objetivo mais rápido. Só exemplo. Aí, semana 3, 4, 5. Deu um total, gente, de 634, tá? Só que aqui, ó, eu tinha sobra de 70
euros dos meses passados, que eu gastei abaixo de 500, né? Então, eu tinha, na verdade, 570 euros para gastar em março, só que eu gastei 634, então eu fiquei 64 no negativo. E aí, teve mais coisas que eu descobri, gente, que meu esposo tá comprando esse negócio aqui, ó, que chama Koopzegel. Aqui na Holanda é um negócio que você vai juntando um monte de selinho lá, agora é até online, antes tinha um livrinho, mas agora é tudo online. E você depois troca, eu acho que é por dinheiro ou por mercadoria no momento, não sei. E eu identifiquei, gente, eu não peguei todos os vouchers, mas eu não tinha percebido isso daqui, tá? Provavelmente estragou meus orçamentos de fevereiro e de janeiro também. Ó, eu identifiquei em março 6,30 €, mas com certeza foi mais, porque é nesse mercado aqui, ó, Jumbo, que meu marido tava com isso automático, quando ele passa no caixa. Garrafas, eu também esqueci que aqui, quando a gente compra alguma coisa em garrafa plástica, você paga pela garrafa. Aí depois, quando você leva a garrafa, você insere numa máquina, você recebe o seu dinheiro de volta. Então, tudo isso, gente, é dinheiro que tava aqui, ó, nesses cupons, entendeu? Então, não teve como eu pegar todos de março, mas eu peguei os últimos onde eu vi, ó, 6,30 dos selinhos mais as garrafas, então eu vou tirar 8 euros daqui, tá bom? Eu fiquei numa média 56 euros negativo no mês de março no quesito supermercado, mas digamos 50, vai, porque deve ter várias garrafas aqui que a gente devolveu e recebeu o dinheiro de volta e eu não calculei. Tá bom, porque eu fiz bastante estoque durante esse tempo. Diversão. Pessoal, é muito bom fazer isso, porque a gente vê o quanto que a gente gasta, né? É impressionante, gente. Olha o tanto de comida que a gente pega fora, ó. Isso aqui é lanchonete, um restaurante que a gente foi jantar, tomar café, pizza, aquele frango frito lá, KFC. Isso aqui foi um chocolate que eu comprei, ó, primeira quinzena e segunda quinzena. Restaurante chinês, olha, é bastante coisa, né, gente? Que a gente vai indo assim sem perceber. Esse ônibus era pra estar no Gastos Gerais, mas eu acabei pondo no Diversão porque eu fui passear em outra cidade pra encontrar uma amiga. Isso aqui tudo, isso aqui foi com a amiga, teve mais coisinhas aqui. Só que mesmo assim, eu fiquei no positivo. 500 euros era o meu orçamento da diversão. Eu gastei 251, então me sobrou 249 euros. Fora dos meses de fevereiro e janeiro, que eu também não gastei tudo, sempre sobra na diversão, gente. Então, o que eu vou fazer? Para abril, hoje eu tô até com a minha planilhinha pronta, eu vou diminuir isso aqui, porque a gente não sai tanto, né? Eu acho que no Brasil a cultura é mais, né, de se divertir todo fim de semana. Aqui a gente não tem muito essa cultura, e mesmo porque vocês veem que restaurante é muito caro, ó. Isso aqui foi só um jantar para mim e pro meu marido, tá? 93 euros, gente. E nesse dia, acho que a gente pegou sobremesa também. Mas é assim, 100, 120 euros se você sair com uma família de um filho aqui. É bem caro para você comer num restaurante bom, tá, gente? Aí, gastos gerais. Isso aqui é negócio que meu marido comprou pra grama, tinha que jogar terra lá na grama, ó. Ele foi 2 vezes nesse lugar, gente, ó. Só que ele tá me trazendo as notinhas. Antigamente, nossa, eu acho que ele ia todo fim de semana nesse lugar, gente. Gastava assim enlouquecidamente, sabe? E a gente tá muito mais controlado agora. Então, ó, coisinha de roupinha. Isso aqui acho que eu pedi roupa pra Estela. Resumindo, deu 133. Eu tinha 100 só, né? Por isso que eu tenho que aumentar isso daqui, ó. Eu fiquei 33 no negativo. E a gasolina, gente, eu tive uma surpresa, porque meu marido só abasteceu uma vez esse mês. Geralmente ele abastece 2 e deu 65 euros. Então, sobrou 85. A gente foi bem mais calma, que ainda tem uma surpresinha. Eu vou filmar aqui com vocês. No supermercado eu fiquei 56 negativo, né? Então, menos 56. Aí, na diversão, eu fiquei 249 positivo. No gastos gerais, eu fiquei 33 negativo
E na gasolina eu fiquei 85. Ops, 85 positivo. Então, no mês, sobrou 245 euros. Fiquei muito feliz com esse resultado, porque, ó, basicamente o meu gasto variável, ele tá 1.100, 1.250 euros, né? Só que sobrou 245. Basicamente, tá 1.000 euros o meu gasto variável, né? Porém, todavia, entretanto, meu maridinho encasquetou do nada e comprou um tênis de corrida, gente, pra ele. Mas tudo bem, ele merece, né? Ele não gasta muito assim com lazer, enfim. Aí ele foi lá do nada, comprou só o tênis, foi 180. E aí a mulher lá, né, a vendedora já colocou mais 2 meias, gente, olha aí. 20 euros uma meia. Nossa, agora que eu tô me dando conta. Olha isso aqui, gente. Negócio de meia de corrida. Enfim, 215 euros. Pascucuia. Então, tá vendo como é bom a gente ter um orçamento? Porque esse dinheiro não vai brotar da terra, ó. Ainda coube. Então, vamos lá. 245 menos 215. Yay! Terminei o mês com um saldo de 30 euros positivo, gente. E aí, por exemplo, ó, abril, gente, eu mandei fazer o meu óculos. Porém, eu fiquei super surpresa. Eu achei que eu ia ter que dar uma entrada lá na hora de fazer o óculos, uma porcentagem, alguma coisa assim. Eles não me cobraram nada. O meu óculos vai ficar pronto semana que vem. Então, vai sair do meu orçamento de abril. Eu achei que ia estourar, né? Por causa do meu óculos, porque não tinha mais como adiar. Eu falei, ah, já vou mandar fazer agora, né? Mas não estourou porque eu só vou pagar quando eu pegar o meu óculos. Então, aí, o que eu já vou fazer? Eu sei que os gastos gerais vai vir bem maior. Então, eu já vou diminuir isso aqui mesmo, porque eu sei que a gente nunca tá gastando. E já vou aumentar aqui. E assim a gente vai manejando, tá, pessoal? Olha, gente, aqui estão as minhas 3 planilhas. Ó, essa eu já montei aqui para abril, ó. Já fomos bastante. Outra coisa que eu percebi, gente, como nós vamos no mercado aqui em casa. É toda hora, porque eu passo no mercado, meu marido passa no mercado, só que a grande vantagem é que a gente vai a pé ou de bicicleta, a gente não gasta nada, né? A gente vai, pega fruta, pega suco espremido na hora, pega carne, enfim, olha o tanto que a gente vai no mercado, gente. Aqui em janeiro, ó como eu comecei, eu não colocava um por um, né? Eu colocava só a semana, quanto que eu fechei. Janeiro, fevereiro e março. Estão todos os vídeos aqui no canal. Eu acredito que eu vou fechar por aqui, gente, essa série de 3 vídeos. Me deixem no comentário se vocês acham que vale a pena eu continuar fazendo. Porque, assim, eu acho que eu já absorvi, né, o sistema e vocês também aqui me acompanhando. Então, eu acho que não tem necessidade de eu ficar fazendo mês por mês, porque vai ser sempre a mesma coisa. Eu pretendo reduzir um pouco a comissão fora, né, gente? Porque isso drena nosso dinheiro também. Queria deixar a mensagem final que, assim, super vale a pena fazer. Se você ainda tá na dúvida de fazer essa planilha, não fique mais, faça, tá bom? Você tem que lembrar de guardar todos os tickets, né, o cupom fiscal, mas vocês vão ver como isso depois vira automático, né? Você já tem aquele hábito de chegar da rua, eu coloco na pasta, né? Eu tenho a pastinha amarela, cadê que eu mostrei pra vocês, ó. Meu marido chega, já põe aqui, ó. Minha filha chega, já põe aqui, que agora ela já vai no mercado sozinha também, né? Todo mundo põe na pastinha amarela. É legal porque, assim, às vezes você até se sente bem financeiramente, sabe? Muito bem, dá um bem-estar. Porque você pensa, poxa, ai, tô a fim de, sei lá, quero ir numa outra cidade, passear essa semana, quero comer fora, quero ir num parque, enfim, fazer o que você gosta. Você pensa, eu ainda tenho. Se você gastar, antigamente eu ficava meio assim, no background da sua cabeça, sabe? Como que eles falam? No fundo da sua mente, você fica... Putz, tô gastando. Será que isso daqui vai estourar alguma outra coisa, né? No fim do mês? Será que não vai dar pra mandar muito dinheiro pra poupança? Porque eu tô gastando isso daqui. Só que quando você tem o seu orçamento, você já colocou lá, né? Quanto você quer mandar pra poupança,
quanto você vai pagar de aluguel, quanto você vai pagar de casa que seja, de escola do seu filho, tudo isso já tá seguro. Isso aqui é um plus. Então, não, eu posso ir aqui com a minha família, eu posso me divertir à vontade, porque eu tô dentro desse orçamento. Me deu vontade tô precisando de um sapato novo, esse mês. Você pode comprar sossegado, porque você sabe que o resto tá garantido. Então, gente, eu super aconselho vocês a fazerem. Vai te dar uma sensação boa e pode ser até que mude a vida financeira aí da sua família, tá bom? E você vai ver o tanto de dinheiro que a gente tem, né? Tô falando do caso assim, os dois são empregados, marido e mulher. Ou no caso, se o seu marido ganha muito, né, e dá pra manter a casa sozinho. Mas assim, você vai ver o tanto de dinheiro que também entra, né? Porque às vezes a gente fica assim, entra e sai. O dinheiro entra e o dinheiro sai. Mas planilha aí aonde que sai o seu dinheiro, que você vai ver, dá até uma sensação de riqueza, assim, poxa, tá entrando tanto dinheiro todo mês e tá saindo também, mas tá sendo bem utilizado, né? Não tá sendo gasto com bobeira, tá sendo gasto com coisas que traz bem-estar para nossa família, né? Que traz conforto, uma boa alimentação. Eu, nesses 500 euros, gente, uma coisa que eu tenho que contar pra vocês também. Eu acredito que eu reduzi 300 euros nisso aqui, tá? Porque o que eu fiz? Eu puxei 3 meses, porque antes eu não fazia essa planilha, né? Aí eu peguei todos os descontos lá na nossa conta bancária e eu puxei 3 meses. Tudo isso aqui, ó. Isso aqui inclui, pra quem ainda tá na curiosidade, que não assistiu os vídeos, alimentação, higiene e limpeza, tá, pessoal? O resto eu jogo nos outros. Por isso que às vezes tem a mesma loja aqui, ó, Kraudvat, tem aqui e tem aqui, ó, porque ela vende remédio, ela vende brinquedo, ela vende alimentação, ela vende tudo, então depende. Aqui é só alimentação, higiene pessoal e limpeza, tá? Eu puxei tudo isso, gente, fiz um inventário de 3 meses antes de eu começar essa planilha, eu gastava 800, às vezes 900 por mês. Vamos dizer que eu gaste 800, que eu economizei 300 por mês. Dani, não vai mudar a sua vida. Só que, pessoal, eu tenho a mentalidade anual. Desde que eu li aquele livro, né, que tem uma resenha aqui no canal também, do Clube do Dinheiro, aquilo foi um marco, gente, na minha vida. Porque pra mim não é mais 300 euros mensais. É 3.600 euros anuais. Anuais, tá? Gente, pra vocês terem uma noção, isso paga a passagem pra família inteira pro Brasil na alta temporada. Existem carros de 2.000 euros aqui, gente. Existe carro de 2, 3 mil euros. Se for um carro bem antigo, você compra carro. Então, assim, eu economizando 300 por mês, eu economizei 3.600 em um ano, tá? Você aí mesmo sendo real, que você faria com 3.600 reais, né? Se fosse reais, dá pra tirar uma férias, dá pra passar um fim de semana na praia. Gente, é assim, é anual a nossa mentalidade, tá? A gente tem que fazer esse shift pro anual. Então é isso, eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, que vocês tenham gostado. E não esqueça de me deixar no comentário se vocês querem que eu continue com essa planilha ou se eu já posso parar por aqui, tá bom? Um grande beijo no coração e a gente se vê no próximo. Se ainda não deu o like, por gentileza deixa, tá? Porque ajuda muito o canal. Se inscreva se não é inscrito e compartilhe com alguma pessoa que precise desse conhecimento também. Tchau, gente!